voltando do intervalo, discutindo vídeo, obra e presença de Antônio Delfim Neto, que nos deixou essa madrugada, e a Thaís com uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você, Thomas, por causa do seu livro, até fazer propaganda aqui do livro do Thomas Traum, O Pior Emprego do Mundo, com entrevistas com vários ministros da Fazenda. Como é que o Delfim se via diante de colegas, de pares? Você chegou a perceber isso? Eu li o seu livro quando você lançou, mas eu não me lembro de ter... Acho que você não fez essa comparação entre um e outro, né? Mas você conseguiu sentir ou perceber como é que ele se via diante dos pares? Ou eles o incomodavam, Thaís, tipo o Simonsen, que era claramente a grande pedra no sapato dele, né? O grande rival que ele teve durante o regime militar, ou eles o desprezavam, que eram basicamente todos os autores do Plano Real, ou eles se achavam superior. No fundo era isso. Eu acho que essa divisão clássica que o Delfim Neto tinha sobre os seus colegas. Ele, de fato, ele só respeitava os que trabalharam junto com ele, como, né, o economista Fernando Galvez, o professor Pastore, mas, no geral, ele tinha uma visão muito positiva de si mesmo. Acho que aí essas vaidades, acho que são naturais nesse caso, sabe? Thomas, citando um pedaço do que você escavou aí, quando perguntado sobre o Delfim, o Simonsen, que tinha perdido o emprego, era um grande amante de óperas. Ele era capaz, ele tinha uma discoteca fantástica e um apaixonado por óperas, a ponto de dizer qual era a melhor versão dessa ou daquela na opinião dele. E era respeitado. Ele era crítico, inclusive, de música clássica e de ópera. Na Veja, se não me engano, ele escrevia. E aí ele disse do Delfim o seguinte: vocês estão me criticando quando o Simonsen perdeu o emprego porque vocês não gostaram do tenor. Esperem só quando chegar o barítono, que era o Delfim. Daniel. William, eu me lembro de uma das mais brilhantes entrevistas de Delfim Neto, que foi concedida em 2012 a jornalista Cláudia Safata, então no Valor Econômico. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista: Delfim Neto sempre foi absolutamente sedentário, tinha sobrepeso, e aí ele contava que, nessa entrevista, que o médico tinha dado um ultimato para ele: não dá para continuar assim, né? Senão, imagina, você vai morrer cedo desse jeito. E que aí ele comprou um equipamento ali, né? Uma esteira, bicicleta ergométrica, coisa assim, que aí ele começava a pedalar, caminhar, não me lembro exatamente que equipamento era, mas que só vinham as contas do balanço de pagamentos. Até que ele chegou à conclusão, falou assim: não, esse equipamento aqui está me deixando num estresse maluco, está me fazendo perder a saúde em vez de ganhar. Aí ele aposentou o equipamento, nunca mais voltou a usar. Seria possível uma figura como o Delfim hoje no Congresso? Sim. Sim, porque o Congresso é meio que um deserto, né, de ideias, assim. Não, você está falando que devia ter. Eu perguntei se seria possível. Não, eu creio que seria possível e nadaria de braçada. Porque onde não tem, você tem um virtuose no meio de vários normais, alguns anormais, você nada de braçada, né? Você consegue dominar, sim. E com as características que ele tinha, né, essa característica de ser estudioso, de ser intelectual, de dominar a técnica econômica, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, daí se a gente volta um pouco, porque estamos falando do legado dele, né? Um legado político, com o que essa figura representou. A gente pega, por exemplo, economistas que às vezes nos dão essa honra de participar aqui do nosso programa, como o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa. Eles têm críticas do ponto de vista acadêmico muito fortes a Delfim, o que o Delfim significa como pensamento econômico. E, ao mesmo tempo, eles expressam, e fizeram isso hoje no debate público, em vários lugares, vocês podem procurar, está aí na internet, vocês podem conferir onde vocês quiserem, Samuel Pessoa sobre ele, Marcos Lisboa sobre ele, o Thomas também escrevendo no Estadão, um monte de gente. Delfim diz alguma coisa para cada um de nós que vivemos todos aqueles períodos. Agora, do ponto de vista das doutrinas econômicas, ele não chegou a ser exatamente o fundador de nenhuma. Não, não foi. Pelo contrário, o Delfim acabou, talvez ele tenha sedimentado várias coisas do que não fazer na economia, né? Porque os experimentos dele acabaram levando o Brasil, ele não gostava de falar do milagre econômico, mas acabaram levando o Brasil... Porque ele dizia que milagre é uma coisa que não tem causa. Exatamente. Mas acabaram levando o Brasil, assim, a um buraco
que levou décadas para o país sair, só que o buraco foi sendo cavado cada vez mais fundo, né? Quer dizer, a fórmula que ele encontrou para bancar a política econômica dele deixou o país numa situação extremamente fragilizada até hoje. Inclusive, essa reforma tributária que ele fez por decreto acabou cercando qualquer tipo de mudança com uma certa blindagem. Quer dizer, a raiz do endividamento público, né, a quebradeira que o câmbio provocou, o petróleo. Ele tinha crítica, por exemplo, da dependência da economia brasileira a um produto só, ao café, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu reverter isso de alguma forma, né? Pelo contrário. Então, eu acho que a maior crítica a ele era do pensamento econômico da questão do intervencionismo, mas o legado econômico dele foi de que talvez ele tenha deixado uma crise muito mais profunda para o Brasil e ele conseguiu se refazer na política e não na economia, né? Esse é um ótimo ponto, Thaís. Esse é um ótimo ponto. Então, mas como que o Delfim reagiu ao que se disse sobre algumas das ideias dele de economia? Ele se levantou, como a Thaís agora acabou de afirmar, muito mais pela capacidade política dele de estar sempre próximo aos ouvidos de quem manda? Sim, mas também eu acho que eu vou juntar aqui várias coisas que a gente pontuou hoje. Sim, por isso, mas também, como falou o Caio, pela absoluta capacidade dele, quer dizer, mesmo assim, de ser um ótimo parlamentar, um parlamentar que influenciava o voto dos seus parceiros e dos seus colegas, que tinha uma capacidade real de intervir no debate público. Não vamos esquecer que, ou seja, o Delfim ele se reinventa como político, mesmo antes do período petista, como, no fundo, grande crítico do governo Fernando Henrique. Quando a gente lê os 4 tomos de memórias do Fernando Henrique, você vê que o Fernando Henrique é muito mais irritado com as críticas que o Delfim faz para ele na Folha do que as críticas do PT, porque as críticas do PT, digamos, eram as esperadas, as do Delfim machucavam, né? Principalmente em relação ao câmbio fixo do primeiro governo. Então, o Delfim torna-se uma figura que ele conseguia, talvez, justamente por ter tido tanto poder, olhar de fora e saber como mexer com o poder, como cutucar, né? E nisso acho que ele se torna um intelectual influente, quer dizer, seja, ele passa a ser um intelectual público, a expressão, né? A expressão eu acho que seria mais correta, quer dizer, com um mandato, lógico, mas uma pessoa que usa as suas colunas nos jornais, as suas entrevistas, a sua capacidade de argumentação para influenciar o debate público. E nisso ele foi inacreditavelmente com um enorme êxito, né? Eu acho que o Thomas traz um ponto aqui que era a capacidade do Delfim também de provocar o pensamento, né? Então, os questionamentos que ele fazia, tirava as pessoas da zona, né, que a gente chama da zona de conforto. Assim, várias vezes eu participei de vários eventos com ele, eu trabalhei com ele na Bandeirantes, antes de vir para a CNN, ele era colunista, a gente interagia toda semana e a gente morria de rir, porque muitas vezes ele devolvia a pergunta com outra pergunta ou participava de entrevistas, então eu acho que ele... é um tremendo piadista. Piadista, mas tirando a piada, ele fazia provocações da economia, e aí com o fundamento acadêmico dele, com a capacidade, a competência intelectual dele, que gerava um bom debate. Talvez ele não tivesse a solução, e o legado dele tenha deixado muito mais crise e coisas negativas do que positivas, mas ele fazia boas provocações. Daniel pôs a mão no queixo como um cara de quem vai contar um caos. Eu tenho um monte de causos do Delfim para contar, se você deixar. Você não conte todos, hein, por favor. Eu estava pensando aqui, Thaís, você me corrija aí se eu estiver falando alguma bobagem, o Thomas também, mas o período do milagre econômico brasileiro ali, que está muito associado a Delfim Neto, olha, entre 1967 e 73, o PIB do Brasil dobrou praticamente em 6 anos. E depois, uma década mais tarde, quer dizer, final dos anos 70, tudo bem, num cenário internacional absolutamente conturbado, o que você tem é uma recessão brutal que leva Delfim quase que a um exílio, né, em Paris. E
eu não sei que relação, quer dizer, a gente pode fazer disso com o que a gente viveu num período em que, mais uma vez, Delfim influenciou muito o debate como conselheiro econômico de Lula. Nos anos 2000, em que a economia dispara, cresce muito, você tem um cenário internacional que ajuda, boom das commodities, mas que depois entrega-se na década seguinte mais uma década perdida. Quer dizer, não sei se a grande lição da coisa toda é quando o Estado indutor gera essa indução do crescimento por meio de artificialismo, se no final das contas a estrada é muito curta. Deixou junto ao Lula alguma lição? Ele teve esse alinhamento, eu acho muito curioso, né, como ele foi mais distante dos tucanos, né? Que se a gente fosse seguir a linha da história dele, em princípio, ele tenderia a estar mais próximo dos tucanos do que do petismo, né? Mas eu acho que o que selou mesmo a aliança com o Lula foi a política econômica do comecinho do primeiro mandato do Lula, que foi muito elogiada por ele, né? E os petistas tinham uma rejeição grande a ele, né? Pelo próprio papel dele na ditadura militar. E aí acabou virando um conselheiro, né? Até o final ali. Mas o que selou, acho que foi bem ali no começo, William. Quando o Palocci era o ministro da Fazenda, houve uma política econômica mais restritiva, né? Então, de certa maneira, acho que ali ele virou, de fato, conselheiro, né? E era um sujeito do PMDB, né? Que era da base também, né? Entrou na base do governo Lula já desde o começo, principalmente o PMDB do Senado. Tem um ponto interessante disso, que é o seguinte, né? O sucesso da política econômica do Lula dependeu, basicamente, da Casa Arrumada. Da Casa Arrumada pelo Plano Real, da Casa Arrumada pela segunda fase do Plano Real, né? Da adoção... De quem Delfim foi um crítico. Exato, o Delfim foi crítico, inclusive, do Plano Real, chamava o plano de eleitoreiro e tal. Então, era como ele chamou de tempestade perfeita o que aconteceu com o governo Dilma, né? Foi ele que cunhou essa frase, dizendo que o Brasil tinha entrado numa tempestade perfeita, um pouco antes da gente entrar na dupla recessão. O Lula pegou não a tempestade perfeita, mas a conjunção perfeita de fatores, em que a casa estava arrumada, o Brasil estava com uma boa estrutura de fundamento econômico, tinha se descolado de países como a Argentina e outros pares emergentes que não tinham encontrado ainda uma forma de solidez de lidar com a inflação, de ter um Banco Central independente, eficaz, de cuidado fiscal. E aí, portanto, ele pega a casa arrumada e a conjuntura perfeita da economia internacional que financia aquilo que o Delfim tanto aconselhou o governo Lula a fazer. Eu fico chateado de acabar a conversa aqui porque, enfim, eu sou da geração de jornalistas que acompanhou tudo aquilo, o Thomas também, mas... a gente está em grade de televisão, a gente tem que trocar de... Tem não, mas a gente escolheu editorialmente ir para um próximo assunto de muita relevância, que é a guerra lá na Ucrânia. Então, sou obrigado a parar por aqui e, infelizmente, me despedir de vocês por enquanto. Queria agradecer muito a você, Thomas Traumann, a disposição de participar da nossa roda e te desejar uma boa noite. Muito obrigado pelo convite. Daniel, Thaís e Caio. Boa noite para vocês. A gente vai para o intervalo. Na volta, os desdobramentos da incursão ucraniana em território da Rússia. Até já.